pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silas Carvalho e eu sou o coordenador aqui do polo da Unicel Lajeado. É um grande prazer integrar essa equipe e fazer parte desse cursinho pré-vestibular para vocês, né? Eu espero que o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês hoje seja relevante e que te ajude a conseguir a sua aprovação, tá legal? Que você consiga aí pontos importantes na língua inglesa e assim nos próximos dias esteja aqui junto conosco na Unicel, tá bom? Então vamos lá. Você deve estar se perguntando, né? Mas afinal, quem é esse ser careca aí querendo me falar alguma coisa sobre inglês, né? Bom, meu nome é Silas Carvalho e, como eu já disse antes, sou coordenador, mas eu venho da carreira da Prefeitura de São Paulo como professor, né? Então eu já dei aula aí para crianças, jovens, adultos e até idosos. E atualmente eu também estou me graduando em pedagogia. É, eu quero alinhar algumas coisas, né? Porque assim, talvez algumas pessoas tenha, acreditem que eu vou passar uma aula e vou relembrar todo o conteúdo da gramática da língua inglesa, o verbo to be e tantas outras coisas, né? E essa não é a nossa ideia hoje, tudo bem? Como a gente tem muito pouco tempo para estudar, eu prefiro passar para vocês algumas técnicas que, que vão ajudar muito mais do que se a gente fosse pegar uma gramática e ficar batendo ali em conceitos que talvez pessoas estudem aí por anos a fio e não conseguem assimilar. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los, tá? Não são todas as pessoas que se dispõem a estar fazendo o que vocês, né? Ou no seu caso aí, talvez assistindo esse vídeo sozinho, o que você está fazendo. Muitas pessoas fazem a inscrição em um vestibular, em um concurso e depois as pessoas deixam para a sorte, né? Para chegar lá no dia e fazer a prova sem estudar, sem se preparar, sem buscar um conhecimento antes. Então, o fato de você estar separando um tempo para estar se dedicando demonstra que você é uma pessoa comprometida e com certeza você já está aumentando em muito as suas chances de aprovação. E no que depender de mim, é claro, né, eu vou contribuir o máximo que eu conseguir, considerando esse pouco período que nós temos. Então, eu vou passar primeiro algumas dicas muito básicas, né? Pode até parecer simplórias para algumas pessoas, mas não é. Por exemplo, ler o edital. Ah, professor Silas, você vai passar o conteúdo de inglês e está falando para mim ler o edital? Sim, é muito importante você ler o edital. Inclusive, eu já paguei por não ter lido um edital como deveria, né? Por exemplo, no meu penúltimo ano, quando eu estava na faculdade, abriu um concurso da Prefeitura de São Paulo. E eu sempre tive vontade de ser um professor de inglês, né? Mas quando saiu esse concurso, ainda faltava mais de um ano para eu terminar a faculdade, e eu não me sentia confiante em escrever uma dissertação na língua inglesa. Então eu falei, bom, quer saber, eu vou fazer de português e depois, quando eu tiver terminado a faculdade, né, tiver mais confiança, eu faço o concurso da língua inglesa. Resumindo, eu me inscrevi para fazer o concurso, fiz o concurso de
professor de português. E depois um colega meu falou: pô, Silas, mas você não gosta tanto de inglês, por que você não fez o concurso de inglês? Eu falei: não, eu não queria fazer a dissertação em inglês, né? Eu não me sinto assim muito confiante. Ele falou: não, pô, mas a redação não tinha nada a ver, a redação para todo mundo era em português. Eu falei: nossa, não acredito. Entende? Eu fui prejudicado por não ler o edital com a devida atenção, né? Se eu tivesse lido o edital, eu poderia ter acessado o cargo de inglês muito mais rápido. Quer dizer, mesmo assim eu fui aprovado, né? Depois que eu já estava trabalhando, eu também continuei os meus estudos em inglês, fiz o próximo concurso de inglês, passei e tudo, mas não seria necessário isso, né? E às vezes tem outras coisas que você pode deixar passar no edital por falta de atenção, né? Ou falta de leitura mesmo, e você pode se prejudicar. Então, leve isso em consideração, tá? Leia o edital, leia até mais de uma vez se for necessário, prestando atenção, tá bom? Vamos lá. Depois, seja aqui, né, nessa nossa conversa ou durante as outras aulas dos outros professores, não é possível você fazer bastantes exercícios, não é possível o professor abordar todo o conteúdo, né? Então é muito importante que você faça exercícios. O que você vai fazer? Se você ainda não fez isso, faça, por favor. Pegue o último vestibular que teve, a última prova, resolva a última prova. Tem gente que fala: ai, professor, mas eu ainda não estudei tudo que tinha que estudar. Mas é exatamente para isso que você faz a prova antes de estudar. Porque aí é uma avaliação diagnóstica, né? Ou seja, você vai ver onde que estão as suas deficiências, né? Onde que você tem mais dificuldade, e você vai focar nessas matérias, nesses conteúdos, porque assim você vai aumentar exponencialmente as suas chances de ser aprovado, tá bom? E assim, sempre procure exercícios da banca. Então, qual é a banca que vai realizar o nosso vestibular? É a VUNESP, né? Então você vai pegar aí o seu computador, vai procurar exercícios da VUNESP, de, sei lá, língua portuguesa, língua inglesa, né? Questões anteriores, VUNESP, língua inglesa. E daí você vai respondendo essas questões. Quando você errar, você vai estudar por que você errou, qual que era o certo, vai estudar aquela matéria, né? E assim pode ter certeza que no dia que você chegar lá, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E agora, uma dica, né? Bem mais específica para a nossa matéria você não precisa ser um tradutor para responder as questões de inglês, né? Para ir bem na matéria da língua inglesa. Você não precisa ser um tradutor. Tem gente que acha que, professor, mas eu preciso entender tudo que está escrito. Eu vejo aquilo ali, um monte de palavra em inglês que eu não conheço, me dá um pânico e eu já sei que eu vou errar. Não, para com isso. Você não precisa ser um tradutor, tá? Não se preocupe em compreender todas as palavrinhas. Você vai ter uma visão mais ampla, mais global. O que a VUNESP quer, a banca, os concursos. O que nós esperamos hoje do aluno, da pessoa, não é que ela seja uma pessoa fluente em uma segunda língua, em inglês, seja lá em outra língua também. Não, é que ela saiba utilizar essa língua como uma ferramenta para facilitar a vida dela, para facilitar a compreensão, para facilitar a comunicação, tá bom? E para isso você não precisa
ser um expert. Tá legal? Então, olha só, reforçando o que eu acabei de falar, se você ler lá no edital, você vai ver o quê? Que está escrito: não serão propostas questões que exijam o domínio de terminologia gramatical. Ai, professor, como assim? Mas eu quero decorar a minha gramática, que eu gosto tanto de gramática, né? Bom, você decorou a gramática da língua portuguesa? Eu não sei você, mas eu, vira e mexe, aparece alguma coisinha de português que eu não tenho certeza sobre a gramática, sabe? A gente fala português desde que nascemos e, vez ou outra, nós temos dúvidas. Então, não tem como a gente exigir isso de vocês de uma língua que nem é a sua primeira língua, né? É a segunda língua. Então, isso é um avanço muito grande, né? Porque antigamente não, tinha muitas questões em vestibulares, em concursos, de terminologia gramatical, que você tinha que decorar lá aquela gramática da língua inglesa, aquilo que só de olhar aquele livrão já dá sono, né? Hoje em dia não tem mais isso, tá? Já aí, ó, para você ficar tranquilo. Então vamos lá. Basicamente, em resumo, o que nós vamos ver hoje? Estratégias. Nós vamos focar, nós vamos alavancar esse nosso tempo e o seu conhecimento, tá bom? Para isso, nós vamos ver algumas técnicas de leitura, para que você consiga ter uma ideia global sobre os textos. Né? Lembra do que eu falei? Você não precisa compreender exatamente tudo nos mínimos detalhes, todas as palavrinhas, mas você vai conseguir, através dessas técnicas que eu vou compartilhar com você hoje, ter uma compreensão muito melhor de um texto em inglês do que você imaginaria, tá bom? Nós também vamos ver marcadores discursivos, né? São termos, são palavras ali que são utilizadas para ligar orações, ideias, relacionar. Nós vamos ver isso. Vamos ver sinonímia. O que é isso? É a equivalência entre inglês e português, tradução de algumas palavras, né? Que tipos de palavras são essas? Como que a gente vai identificar? E por último, eu vou passar uma regra 80-20, é o princípio de Pareto aplicado à língua inglesa. Eu fiz aqui desenvolvi uma técnica, né? Que eu vou passar para você, que você vai, só nessa aula, se você aprender realmente o que eu vou te passar, você vai conhecer praticamente 1000 palavras em inglês. Olha para essa promessa, hein? Já pensou? 1000 palavras em inglês em apenas uma aula? Vamos ver se eu estou mentindo ou não, hein? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a leitura rápida, tá? Quero falar com você sobre a leitura rápida. E o que é isso? Bom, é uma compreensão geral do sentido e do propósito do texto, né? Então, você vai descobrir aí características sobre esse texto, fazendo uma observação rápida. Então, vamos lá. Nos últimos, em algum vestibular anterior, nós tivemos este texto. Já pensou? Imagine lá, você na sala de aula lá, nervoso, né? Sabendo que tem pouco tempo para fazer a sua prova, chega na matéria de inglês, você vê um texto desse tamanho, você olha, o que você faria, né? Ai, professor, eu iria arrancar meus cabelos e sair correndo, né? Bom, no meu caso, você já viu, eu não tenho essa opção, né? Eu sou careca, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que usar as técnicas, eu vou ter que usar estratégias para descobrir o que está escrito nesse texto, né? Então, meu Deus, olha lá, nossa, um monte de palavra que eu não conheço. Ixi, não sei se eu começo pelo começo, se no começo eu já não vou entender. Ai, meu Deus, o que eu faço? Vamos lá. Então, vamos aí desenvolver
essas técnicas de leitura que eu falei para você. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Identificação de cognatos. Mais para frente a gente vai voltar a falar nessas palavras, né? Mas palavras cognatas são o quê? São aquelas que são primas das palavras da língua portuguesa, né? Elas são muito parecidas. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos procurar todas as palavrinhas que parecem com palavras da língua portuguesa. Então, estamos aqui. To defend, né? Defender, planeta, latino, América, fevereiro, natureza, ocupação, especialmente, América Latina, de novo, né? Acordo, recente, reporte, global, ativistas, de novo, América Latina, Brasil, Honduras, especialmente, ativistas, relativo, população, indígena, proeminente, será? Plantações, entendeu? Você vai procurar todas essas palavrinhas, os cognatos. Você vai ver que tem várias palavras no texto que elas já são praticamente igual na língua portuguesa. Então isso já vai te dar uma base muito boa sobre o que se está falando, qual é o assunto que está falando, né? Vamos pôr, por exemplo, este texto. Está falando sobre defesa do planeta, né? Sobre a América Latina, falou sobre ativistas, né? Sobre alguma coisa global, plantações, né? Então já dá para você ter uma ideia sobre o que está falando esse texto. Depois que a gente primeiro procura as palavras cognatas, né? Aquelas parecidas com a língua portuguesa. Depois você vai ver quais palavras que estão repetindo, né? Quando um autor ele escreve um texto, quando o repórter, né, no caso aí, está escrevendo essa reportagem, a pessoa ela não vai ficar repetindo palavras desnecessariamente. A gente sabe que na produção de texto você deve modificar as palavras, né? Você não deve ficar sempre repetindo a mesma palavra. Então, vamos ver aqui quais são as palavras que está repetindo. Está repetindo bastante América Latina, né? Ok. O que mais que está repetindo nesse texto? Vamos ver. Ativistas? Ó, ativista aqui, ativista aqui. Ah, que coisa, né? Killed. Então não precisam ser, nesse momento, palavras só cognatas, né? Agora você já vai ver todas as palavras que estão repetindo. Você vai sublinhar lá no seu texto as palavras que estão se repetindo, porque essas palavras são importantes. Depois que você, primeiro, sublinhou as palavras cognatas, depois marcou as palavras repetidas, você vai passar para as pistas tipográficas. O que é isso? São as datas, os números, que tipo de texto que é aquele, né? Quais são os recursos de escritas ali que foram utilizados? Vamos ver. Aqui, que tipo de texto é esse que a gente pode deduzir?
Bom, tem uma foto aqui de uma pessoa, tem um título em cima, depois tem uma data, ó. Fevereiro, 11 de fevereiro de 2017, né? Então, o que que parece isso? Será uma notícia? Onde será que foi vinculado isso, né? Qual seria o objetivo desse texto? Você vai refletir sobre o texto. Às vezes você vai olhar um texto e você vai ver que ele está cheio de frasezinhas curtas. E daí, no caso, você vai perceber que aquilo pode ser um poema. E mais para frente, quando você for começar a responder as questões, quando você for refletir sobre o texto, essas impressões, essas pistas que você observou, elas vão te ajudar a ter uma melhor compreensão deste texto. E daí você vai ter o quê? Uma compreensão geral, né? Uma ideia geral desse texto. Você vai conseguir ter uma ideia geral do texto. Então, bom, isso daqui tá parecendo o quê? Um artigo, né? Uma notícia que está falando sobre alguma coisa ambiental, né? Sobre o ativismo que ocorre aonde? Na América Latina. Mas será que isso é bom ou que isso é ruim? Quais são os locais que está sendo abordado? Bom, falou do Brasil, falou de Honduras, né? Da América Latina, alguma coisa aqui sobre global. E pessoas? Será que tem nome de pessoas aqui? Ah, aqui ó, Berta Cáceres é um nome, né? Qual outro nome que aparece? Dorothy Stein é um outro nome. Ah, interessante. Olha, Guatemala é um outro lugar. San Rafael de Flores. Bom, isso aqui, será que é um lugar? Será que é uma pessoa? Provavelmente um local, né? San Rafael, São Rafael. Ah, interessante. Olha, tem mais um nome aqui. David. Difícil esse sobrenome, hein? Nem vou tentar. Mas tem aqui o tal do senhor David. David, né? Beleza. Então, vocês viram? Não precisou da gente ler palavra por palavra, frase por frase, para a gente já ter uma ideia sobre o que esse texto está falando, né? Então vamos ver agora um exemplo de uma questão anterior para vocês verem como que a gente utiliza essas técnicas para responder, né? Para conseguir resolver uma questão. Vamos lá. Essa questão estava no processo seletivo do vestibular no segundo semestre de 2018, aqui mesmo da VUNESP, tá? Então vamos lá. Língua inglesa. Leia o texto para responder as questões números 16 a 21. Então tá lá. De acordo com o primeiro parágrafo, aonde Global Witness afirma que em 2015, vamos lá. Letra A. O número de ambientalistas assassinados na América Latina foi de 185. Bom, eu acho que eu li alguma coisa com esse número, mas vamos ver, no primeiro parágrafo, né? Defesa da natureza, blá blá blá, dangerous occupation, Global Witness, 185 ativistas, não sei, né? Aqui perto, não tá aqui, 185 ativistas e já no Brasil. Bom, não, na América Latina, né? América Latina. Pode ser? Pode ser, né? Vamos deixar ali no aguardo.
aconteceram menos assassinatos de ambientalistas que no ano de 2014. Será? Será que diminuíram a quantidade de ambientalistas que morreram? Vamos lá. 185 ativistas né, morreram no mundo em 2015. 59% do ano. Será? Não sei. Vamos ver outra questão. Houve um aumento de quase 60% de ambientalistas assassinados em relação a 2014. Opa, peraí, quase 60%? Olha só, ativistas, né, foram mortos no mundo em 2015, um aumento de 59 from the year before. Year quer dizer ano, né? Before, antes do ano anterior. Então, foi isso, né? Ok, vamos ver a próxima opção. Vamos ver. 123 ativistas ambientais foram assassinados apenas em Honduras. Será que é isso? Ok, 185 ativistas quer dizer, mortos, né? Assassinados. Worldwide, quer dizer, no mundo. Não. Então, o que está mais próximo aqui de 185 é aqui, ó, do mundo. Ok, vamos ver a última. Mais de 50% dos assassinatos de ambientalistas aconteceu no Brasil. Vamos ver lá, Brasil, e o que tem escrito. In Brazil, 15 green campaigners died in 2015. Então, no Brasil, 50, blá blá blá, died, a gente viu que é morrer, né? Em 2015. Tá falando de porcentagem aqui? Não, tá só um número. E se a gente for pensar, raciocinar também, que 185 morreu no mundo inteiro, 50 é menos do que, bom, vai ser aí mais ou menos 30%, né? É um número muito grande, mas não chega a ser esses 50, mais de 50% só aqui no Brasil. Não, isso não é verdade. Então, vocês percebem? Por lógica, a gente também, por lógica, por cálculos, a gente consegue ir eliminando. Não importa se você tiver um pouquinho de dúvida, né? Igual, por exemplo, a gente pode ter ficado aqui com um pouco de dúvida entre a C, falando que houve um aumento de quase 60% ambientalistas assassinados em relação a 2014, que é o correto, né? E a outra lá que falou que aconteceram menos assassinatos de ambientalistas no ano de 2014. Mas pelo que a gente viu ali no texto, não parece que está aumentando isso? Pelo que a gente vê nas notícias, será que não parece que as coisas, o meio ambiente não está sempre sendo mais depredado, está sofrendo mais? Né? Pela lógica também a gente pode acabar eliminando, às vezes, uma opção. Né? Aqui falou sobre o número de ambientalistas, a gente viu esse número, só que 185, esse número estava perto de América Latina? Não, você tem que perceber isso também, tá bom? E daí vamos lá para um segundo exemplo. No mesmo ano, no mesmo vestibular, nós tivemos essa questão.
Número 18. Leia o segundo parágrafo em que se responde à pergunta: Why is Latin America so deadly? Quer dizer, depois você vai. Nós vamos rever muitas palavrinhas em inglês, né? Mas aqui, Silas, que eu não sei o que quer dizer isso, o que quer dizer essa palavra? Bom, o que a gente falou? Vamos ver as palavras que a gente já conhece. Latin America, América Latina, né? E o que mais que a gente pode descobrir sobre isso? Que é uma pergunta, né? Não tem o sinalzinho de interrogação, é uma pergunta. Então, por que América Latina deadly? Deadly. O que será que é deadly? A gente não viu na questão anterior que estava falando sobre assassinatos, morte, né? Então, é mesmo, quando a gente estava jogando lá e aparecia dead, não tem Walking Dead? Aqueles mortos-vivos, né? Então, dead quer dizer morrer. Ok, então vamos lá. Por que a América Latina é tão mortal, né? Vamos ver então. De acordo com o mesmo parágrafo, a resposta é: devido ao estabelecimento de empresas multinacionais como a Ford Foundation. Será? Vamos ver. Segundo parágrafo, né? Segundo parágrafo. Why is Latin America so deadly? One reason. Vamos lá. Razão abundante, natural, resource. O que será isso? Bom, tá falando aqui de uma razão abundante, natural, recurso. Será que isso é recurso natural? Que Enterprise, sorte. Será que tá falando de sorte ou de short? Será? Não sei. Multinacional, máfia. Legal. Vamos ver lá o que nós temos de questões que parecem com isso. Devido ao estabelecimento de empresas multinacionais, bom, eu vi alguma coisa de multinacional, né? Vamos ver mais o que? Devido à grande quantidade de recursos naturais, eu lembro de ter visto alguma coisa de natural. Devido ao compartilhamento de terra entre agricultores de soja e pecuaristas, será que a gente viu alguma coisa sobre isso? Devido ao desmatamento causado pela agricultura da soja, devido aos caçadores de conflito com pequenos garimpeiros de ouro. Bom, aqui nessa parte do texto, nós já, utilizando essas técnicas, nós já vimos aqui a pergunta e logo após está falando uma razão, one, todo mundo, né, lembra dos números que a gente contava na escola. Reason, razão, abundante, natural, resource. Pode ser recursos? Sim, recursos naturais. Viu? Então, quando você vê assim uma questão dessa, às vezes é assim mesmo, às vezes está fácil mesmo. E você, é claro que você também não vai passar direto sem ler as outras questões, as outras alternativas. Mas dá uma olhada no texto para ver se tem alguma coisa a ver com as outras alternativas, né? Aqui tem Ford Foundation, mas já está falando, diz, né, esse David que é da Ford Foundation, né? Tá falando depois sobre soja, né? Condições tropicais, farmer, né? Fazendeiros, mas isso já está mais para frente no texto. O que está mais próximo aqui já dessa pergunta, já logo a seguida, como a resposta é uma razão, aqui ó, abundante, natural, recursos.
Uma razão é os recursos naturais que são abundantes. Viu como a gente não precisou ler o texto todinho, compreender tudinho para conseguir responder? Então, muitas vezes você vai utilizar essas técnicas para responder às questões. Tá legal? O que a gente fez? Vamos relembrar? Nós identificamos os cognatos. Quais são as palavrinhas que parecem com língua portuguesa? Vai lá, sublinha todas essas palavras. Depois, que palavras estão repetindo? Está falando de natureza, está falando de assassinato, de morte, está falando de países da América Latina. Interessante. Ok, quais são as pistas tipográficas deste texto, né? Quando que esse texto foi escrito? Quais são os números que estão aparecendo? Vocês viram como foram importantes os números? As figuras podem contribuir para a sua compreensão no texto também, né? E depois de tudo isso, nós teremos uma compreensão genérica ali, uma compreensão, uma ideia geral sobre o que está se abordando neste texto. Mesmo sem ser um exímio tradutor da língua inglesa, mesmo sem decorar toda aquela Bíblia gigante que é a gramática da língua inglesa, nós conseguimos responder às questões, né? É só você manter a calma, utilizar essas estratégias que você vai conseguir, você pelo menos vai aumentar em muito as suas chances de conseguir um bom aproveitamento. Tá legal? Então, a seguir, nós veremos mais alguns conteúdos que também serão muito importantes. Até o próximo conteúdo.